Trabalhar aqui o tema capitalização composta. Então, a capitalização composta, a exemplo do que ocorre também em capitalização simples, pode ser resolvida por duas equações básicas. A equação do valor futuro e a equação de cálculo dos juros. Então, para facilitar a compreensão, vamos fazer um exemplo de exercício de cada uma dessas situações. Então, primeiro exemplo, um capital de 100 ficou aplicado por um período de 3 meses a uma taxa de juros de 2% ao mês. Obter o valor futuro. Então, o meu valor presente é de 100, o tempo é de 3 meses e a taxa de juros é de 2%. Calcular o montante. Então, o montante vai ser 100, que multiplica 1 mais a taxa de juros, elevado ao tempo. Então, o montante vai ser 100, que multiplica 102 elevado à terceira potência. Então, aqui, 102 elevado a 3, 100 vezes 1. Então, o valor futuro vai ser 106,12. Note que você pode obter essa mesma resposta usando a função financeira da HP12. Como que você resolve? Você coloca 100, negativo, para a gente já se adaptar, usar sempre o valor presente como negativo, aperta a teclinha da HP12 de PV. No N, então digita 3 e aperta a tecla N. Digita, nesse caso, no uso da HP12, a gente usa a taxa em porcentagem, então como são 2%, então 2 é a taxa, aperta a letrinha aí, e apertando a tecla na sequência, a tecla FV, automaticamente a calculadora vai te dar a resposta do valor futuro decorrente desse valor presente capitalizado pela taxa e o tempo. Um segundo exemplo, agora de forma diferente, contrária à anterior, em que a gente vai buscar o valor presente. Então, o capital aplicado por 3 meses a 2%, produziu um valor futuro de 212,24. Calcular o valor presente. Então, reorganizando as variáveis nossas aqui. Então, agora nós conhecemos o valor futuro, que é de 212,24. Queremos saber qual é o valor presente que se produz desse valor futuro. Então, para facilitar o cálculo, já fatorando aquela fórmula, então nós temos que o valor presente vai ser o valor futuro divididos por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, aqui nós vamos ter que o valor presente vai ser 212,24 divididos por 1 mais a taxa de 2% por 3 meses. Então, o valor presente vai ser 212,24, 1,02, acho que vai ser anterior também, 106,1208. Então, o valor presente vai ser 200.
Da mesma maneira, podemos resolver pela HP12. Então, colocamos lá 212,24 como valor futuro. 3, o nosso tempo. 2, a taxa de juros. Você aperta a tecla PV, vai te dar a mesma resposta. Ela vai dar taxa negativa porque ele está se referindo a contrafluxo de caixa. Então, se tem uma entrada de caixa, vai ter uma saída de caixa, se tem uma saída, vai ter uma entrada. Então, sempre PV e FV, na capitalização, eles têm sinais trocados. Um outro exemplo, cálculo da taxa de juros. Então, um capital de 500 aplicado por um período de 5 meses produziu o valor futuro de 552,04. Então, vamos reorganizar aqui os dados. Então, 500, valor futuro 552,04. Ele foi antecipado por um período de 5 meses. Eu quero saber a taxa de juros. Então, o que nós vamos ter aqui, restabelecendo a nossa equação, aliás, começa com a do montante, para manter sempre a mesma. Então, FV igual a valor presente que multiplica o fator de capitalização. Então, nós temos que o valor futuro é 552,04 por 500, que multiplica mais a taxa elevado a 5 meses. Então, vamos ter 552,04 divididos por 500, igual 1 mais a taxa. 552,04 por 500 vai dar 1,1048. Então, agora já vamos deixar organizado. Como nós precisamos migrar esse expoente para o outro lado, ele vai na forma de raiz. Então, nós vamos ter 1 mais a taxa, que vai ser igual a raiz quinta de 1,10. Então, qualquer raiz, ela é igual à potência inversa. Então, é a mesma coisa que esse daqui ser 1,10408 elevado a 1 sobre 5. Então, aqui nós vamos ter... Aí já para ficar fácil, como, por exemplo, quem usa a calculadora HP12, então a HP12 ela só faz raiz quadrada diretamente, ela não permite que você informe. Então, como é a mesma coisa, a gente vai fazer pela potência, pelo expoente inverso. Então, nós vamos ter que o valor da taxa vai ser 1,10408 elevado a 1 sobre 5. Esse 1 que está aqui positivo vai diminuir aqui. Então, essa taxa aqui, 1 dividido por 5 vai dar 0,2. 1,10,408 elevado a 0,2 menos 1. Então, a taxa vai ser 0,02 ou 2% ao mês, já que trabalhamos em 5 meses. Para não ter que resolver tudo isso, basta a gente colocar 500
negativo na calculadora, CHS-PV na calculadora, 5 meses no N, 5N, 552,04, que é o nosso valor futuro, então informa na HP, aperta FV, e aperta a teclinha I, ela vai te dar automaticamente a resolução dessa taxa de juros. Agora vamos para o exemplo 4, para cálculo do tempo na capitalização composta. Então, um capital de 500, aplicado a uma taxa de juros de 3% ao mês, produziu o valor futuro de 530,45. Vamos calcular o tempo. Então, aqui temos valor presente 500, 3% a taxa, 530,45, o valor futuro, queremos obter o tempo. Então, seguindo a mesma equação aqui que usamos antes, 530,45 igual a 500, que multiplica o mais a taxa de 3% elevado ao tempo. Então, nós vamos ter 530,45, que divide por 500, igual 1 mais 0,03 elevado a N. Então, 530,45 por 500... 1,06, então aqui vai dar 1,0609. Vamos reorganizar os termos aí dessa equação, então vamos colocar 1 mais 0,03 elevado ao tempo aqui, 1,0609. Então, como nós temos a incógnita num expoente, aqui vou simplificar aqui para ficar mais fácil, já somar o que está dentro do parênteses, 1,03 elevado a N. Então, como a nossa incógnita está no expoente, a gente pode resolver isso daqui, baixando esse expoente, multiplicando pelo logaritmo natural da base e da igualdade. Então, vai ficar aqui N, que multiplica, logaritmo natural. Então, o logaritmo natural, que tem em sua base o número de Euler. Então, muitos confundem com o logaritmo neperiano. Neperiano é o inverso do número natural. Então, na HP12 é justamente o logaritmo natural que a calculadora tem, e logaritmo de 1,0609. Então, portanto, o nosso tempo aqui vai ser o ln de 1,0609 dividido por ln de 1,03. Então, logaritmo de 0,0 Então, dividindo esses dois termos aqui, vamos ter 2 meses. Então, da mesma maneira, podemos resolver pela HP12, 500. O valor presente, 3 a taxa, 530,45 o valor futuro,
N vai ser o tempo apurado.